Nós temos as ferramentas que envolvem essa criação, que é a Type Tool, a Type on a Path, a Vertical Type, a Area Type, Vertical Area Type e a Vertical Type on a Path, tá? E a Touch Type. Bem, a Type Tool, eu já mostrei, você pode dar um clique ou pode clicar e arrastar. Se ficou um pouco confuso, volta e vê o vídeo, tá? Mas basicamente você pode criar um design sequenciado com apenas uma caixa de texto, usando o recurso de clicar e arrastar. E levar para outros containers. A gente vai usar muito isso em design editorial. E eu ainda vou pedir uns trabalhos tipo assim, eu quero que você faça para mim um flyer de 2 dobras, que é aquele flyer que você tem uma abertura e uma outra abertura. Vai ter que ter informação textual, ou um cardápio, por exemplo, né? Ou um livro mesmo, um livreto, tá? Então isso é importante. A Type on a Path é um pouquinho diferente. Como é que ela funciona? Eu vou criar uma forma que pode ser feita com uma forma fechada, pode ser feita com a Pen Tool. Vou fazer com a Pen Tool para ficar mais tranquilo, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou curvar para esse lado e vou curvar para esse lado. Seta branca, tá só uma arredondadinha final, vai ter completamente curvado. E eu quero escrever aqui. Eu quero que o texto acompanhe essa curvatura. Só é importante de falar, tu vai perder essa linha. Então se você pretende usar essa linha, copia ela, porque você vai perder ela, tá? Então, por exemplo, eu posso dar aqui um Ctrl C. Mas eu vou pegar a ferramenta Type on a Path, que é tipo no caminho, literalmente tipo no caminho. E olha só, o ícone dela é assim, ó. Tá vendo? Eu vou dar um clique. Vendo que ela ativa quando eu passo o mouse, olha lá. Ela entende que esse cara aí é um path, um caminho. Sacou? E eu clico. Tá? Ah, mas esse texto aí não é o texto que eu vou usar. Eu sei, o Lore Y. Você pode ir lá e substituir. É legal porque aqui, antes de definir o que você quer, você já pode configurar o tamanho, tá? Outra dica, Type on a Path também funciona com aquele recurso de puxar a caixa e levar para outro lugar. Quer ver? Vamos supor. Nota que já ficou com aquela caixinha vermelha. Então eu já posso pegar esse recursinho aqui e levar para outro lugar quando eu quiser, tá? É bem legal e funciona também. Às vezes ele não pega muito bem não, às vezes ele engasga. É normal porque é uma ferramenta que ainda precisa de um desenvolvimento maior. Mas eu não vou usar isso, então, para mim não me afeta em nada. Sei lá, loja do fulano, onde você encontra de tudo. E aí eu vou configurar esse texto. Ó. Clico fora, clico de novo nele. Até aqui que eu quero, né? Eu quero essa fonte um pouquinho mais pesada. Bacana. Cliquei fora. Foi isso que eu falei que ia perder a linha, tá vendo? Você perde a linha. Não é que você perde a linha, tá? Ela tá ali, ó. Você não perdeu a linha. Ela ficou sem cor. Por quê? Porque ela se tornou um guia para esse texto. Então ela tá ali, mas você não consegue manuseá-la. Então você fez uma cópia, eu fiz, né? Ctrl, Shift, V. Só tirar o preenchimento. Então agora eu tenho a linha e ela. Aí você pode criar um visualzinho estético, né? Fazer uma frufruzada. Tá vendo? Ó? Jogar um pouquinho pra cá. Fazer umas curvinhas. Fazer esse visual aí, ó. Mas aí você precisa copiar a linha, tá? Então lembra disso. Ah, mas se eu não quiser copiar a linha e tal... Bem, se não quiser copiar a linha, tu não faz. Não tem problema, tá? Isso funciona com formas abertas, estão vendo? É legal, e olha o pulo do gato. Seta branca, você pode manusear o tipo e o caminho. Essa linha aqui, vou deletar ela, tá? Então vamos supor, o cliente falou, pô, não estou conseguindo ler o loja, tá esquisito. Eu quero isso aí com curva, mas não tanta. Seta branca. Ó. Você agradar o miserável? Tá vendo? Que cliente é fogo, cara. É ruim com ele, pior sem ele. Beleza. Tá vendo? Tem um controle total. Se fosse com uma forma fechada, isso aqui é uma forma aberta, né? Uma Pen Tool. Se fosse com uma forma fechada, para fazer aquele estilo de logo, de selo, de escoteiro, que é muito legal, né? Que a gente chama de badge. Badge. Tá? Não é stamp, porque não é selo de correio, tá? Não é selo de forma, então não é stamp, é badge. Diferença, tá? Da gramática aí
inglesa. É isso aqui, tá vendo? Esse tipo de coisa eu preciso fazer tendo o texto, tá vendo? Vintage Collection, since, né? Então esse texto, como é que ele vai fazer esse acompanhamento? All Star, por exemplo, o Converse All Star, né? O falecido All Star. Tá vendo? Essa fonte aqui é uma fonte com serifa, bem clássica, estilo máquina de escrever, né? Mas eu preciso colocar ela nesse container. É legal, né? Cara, olha que ótimo exercício para você trabalhar forma, stroke e agora o Type on a Path. Excelente exercício, tá? É bem legal. Se liga só. Vou criar uma elipse. O tamanho dela não importa, tá? Esse texto é vetor. Pode ser redimensionado a hora em que tu quiser. E eu vou pegar o Type on a Path. Mas aí tu vai me perguntar, mas se o texto começar daqui pra cá? Se liga, ó. Cliquei. Vou escrever Converse. Beleza. Ficou a bosta. Tá? Vou procurar uma fonte mais com aquela cara da Converse, que é mais ou menos isso aqui. Só que lá em caixa alta, né? Então eu vou usar aquele recursinho. Tá vendo? Vou usar aquele recursinho, se não tivesse, que eu tinha mostrado pra vocês, que é esse cara aqui, ó. Do painel Caractere, que transforma tudo em all caps. Por exemplo, se fosse uma fonte assim, ó. Não tá em all caps. Então eu posso vir aqui e transformar ela em all caps. Tá? Vou aumentar um pouco essa fonte. Ou seja, eu não preciso procurar fonte só em maiúsculo. Muita gente empaca nisso aqui, né? Oh, mas não tem a fonte em maiúsculo. Ou você vai ligar o caps lock e escrever tudo em maiúsculo. Para com isso. Não está no centro do bagulho que eu quero. Tá? E é claro, eu quero dar uma distância de caracteres. Eu estou achando que está muito coladinho as letras. Então eu já vou usar o recurso também da aula passada, que é isso aqui, ó. Que é o entre letra. Tá? É o entre letra. Ó. Deixa eu ver, uns 20. Tá pouco pra caramba, vou colocar mais. Esse aqui, ó. Mas ainda assim, como que eu faço para o texto ajeitar? Porque vamos supor, estou fazendo uma logo tipo Harley Davidson. Harley Davidson Motorcycles, é uma palavra muito grande, né? Ou motoclube. Logo de motoclube usa muito esse estilo, tá? A próxima vez que você for solicitado para criar uma logo naquela vibe de motoclube ou de escoteiro, de selos, como eu acabei de mostrar aqui, ó, no exemplo anterior, vai ter que saber fazer isso. Se liga só. Essa ferramenta, ela tem essas duas linhas. Tá vendo ali? Essas duas linhazinhas aqui, ó. Deixa eu desligar a caixa. Isso aqui me incomoda um pouco, tá? A minha bounding box. Hide bounding box. Beleza. Ficar ligando aquela caixa lá quadrada o tempo todo incomoda. Quando você não quiser ficar vendo aquela caixa, que é a bounding box, você vem aqui em View e desliga, ó. Bounding box. Você não ficar vendo essa caixona quadrada o tempo todo, tá? Mas lembra de ligar depois, tá? Senão tu vai se perder quando for selecionar. Ou quando tiver que redimensionar. Aí se liga. Tem duas linhas aqui e tem uma linha aqui. Essas duas linhas aqui, cara, é um nojo para encostar nelas, tá? Porque ela é pequenininha, olha aqui. É esse ícone que eu quero. Essa setinha empurrando. E essa também. Por quê? Aqui eu defino aonde vai o texto. Tá vendo? Então, por exemplo, eu quero aqui. Poxa, mas ele comeu. Porque essa outra tem que dar abertura. Então eu posso deixar ela bem aberta e manusear aonde ele começa ou termina aqui, ó. Sacou? Então é por isso que eu uso as duas. Tá? Percebeu que eu vou ter que ter agora uma outra embaixo. Mas e agora? Vai ficar de cabeça para baixo. O que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl Shift V, ir na camada, esconder uma delas e escrever All Star. Só que aí tem um problema. Por que esse texto não está embaixo? Se eu colocar ele embaixo, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar de cabeça para baixo. Não é isso que eu quero. Mas aí vem um pulo do gato. Eu tinha mostrado para vocês que no Illustrator, se eu não mostrei, eu já falei. Toda ferramenta dentro do Illustrator, isso é só no Illustrator, tá? Eu não vi isso em outros programas da Adobe.
Se você der um duplo clique e abrir o menu, quer dizer que tem coisa para fazer. Se não abrir, é porque não tem. Por exemplo, a seta preta, você der um duplo clique, abre o menu. Então eu posso colocar mais coisa aqui dentro. Sacou? Por exemplo, eu posso fazer um movimento, uma movimentação usando parâmetros de ângulo, de distância, de horizontal, vertical. Tendo a minha prévia, eu posso fazer. Algumas ferramentas não tem, por exemplo, a Pen Tool. Duplo clique. Não tem, então não tem. Essa Type on a Path tem. Se liga só. Eu vou ligar ela e vou dar um duplo clique. O objeto tem que estar selecionado, tá? Aí agora é legal você voltar para a tua Bounding Box. Porque tá vendo? Para saber se ele está selecionado. O outro está oculto, tá? Duplo clique, olha aqui. Essas são as opções que eu tenho do Type on a Path. Então eu posso vir aqui e dar um flip. Dá um flip. Já tenho o que eu quero. Tá? Tem que ligar o preview, hein? Não da Beyblade. Tá, ó. Liga o preview para você ter a pré-visualização que você está fazendo, né? Efeito. Eu tenho Rainbow, Skill, 3D Ribbon, Star. São esses efeitos aqui. Esse skill é horroroso. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Parece que você jogou no vento assim e empurrou num canto. Feio pra caramba. Tá? 3D Ribbon. Pior. Mais feio ainda. Ninguém usa isso, tá? Existe, mas ninguém usa. Beleza? É tipo disjuntor. Tu vai ficar o dia inteiro ligando e desligando porque ele funciona, né? Tem que estar lá, mas não tem que ser usado. Tá? Stair Step. Esse é legal. Esse respeita as letras, mas ele segue sempre elas em pé. Elas nunca ficam na forma do objeto. Elas sempre ficam de frente, em pé. Dependendo do que você faça, pode ser interessante. Até na onda também, tá? Fica interessante. E a gravidade, que é um pouco parecido com o Rainbow, tá? Aí eu tenho alinhar ao caminho, baseline, ascendente, descendente, centro, que é bem legal para você alinhar, deixar no centro, ou o baseline, que é como estava, baseado na linha, ou seja, encostado na linha, tá? Linha de base, beleza? Eu vou deixar em center. Espaçamento é você que controla. Eu não gosto de colocar, tu viu que da Beyblade aqui? Eu geralmente deixo em alto. Deixa eu cancelar e abrir de novo, porque ele deu uma zoada aqui. Rainbow, flip, center e alto. Aí agora eu volto na minha seta preta e trabalho de novo a posição que eu quero que ele fique, tá? Ligo o Converse e eu posso também colocar ele alinhado ao centro para ficar alinhadinho, não ficar esquisito. Agora eu sei que está no mesmo lugar. Sacou? Fiz a minha base da login redonda. Nunca mais você vai ter dificuldade de fazer texto redondo ou em formas no Illustrator. Nunca mais. Aí na logo do All Star tem uma estrela. Aquela estrela clássica americana, né? Essa aqui, ó. Classicona. E tem duas linhas tracejadas. Acho que eram duas. Duas. Ó. Duas linhas tracejadas e uma linha de base. Isso aqui pode ser o fundo branco, enfim. É uma coisa, ó. Elipse. Saindo do centro. Shift Alt. Marromeno aqui. Só preenchimento de linha, né? Shift X. E eu vou abrir o Stroke para ligar o Dashed Line. Tá? Como lá é bem juntinho, eu vou deixar, então, esse Dashed Line, deixar em 5, 5. Beleza? Fica assim, ó. Aí, viu? Feito de costura, né? Feito de linha de tênis, que é bem tradicional. Ctrl C, Ctrl Shift V, eu seguro Shift Alt, Ctrl Shift V, eu seguro Shift Alt, só que esse eu não quero tracejado, então eu abro o Stroke e desligo o tracejado. Coloco mais uma espessurazinha para dar um peso. Pronto. Sacou? Usando o conhecimento que a gente já tinha com o que eu acabei de mostrar. Somando conhecimento, que é o que faz um designer. Ele soma conhecimento. Ah, e a letra do Chuck Taylor? Aí tu quer demais, que eu não tenho essa fonte, né, brother? Aí tu vai ficar querendo, vai no What the Font e pesquisa essa fonte aí. Pra quem não sabe, Chuck Taylor era um jogador de basquete, que esse tênis aí, esse modelo, era a assinatura dele, tá?
que se popularizou entre a galera do rock and roll. Porque ele é pau pra toda a obra, né? Mas ele é bom também para basquete porque ele é cano médio, então ele protege o teu osso aqui do pé, você aperta bem, te dá mais flexibilidade. Isso nos anos 40, 50, tá? Que o Chuck Taylor usava esse tênis aqui. Show de bola? Vale o conhecimento aí dele. Só que a Nike comprou a Converse, então o All-Star não é mais da All-Star, agora é da Nike. Tá? Como sempre a Nike quer dominar o mundo. Show de bola? Esse é o Type on a Path. Eu acho que deu para entender o que ele faz, tá? Posso dar um Ctrl G e tenho meu grupinho para adesivar os camaradas. Agora deixa eu falar uma coisa. Percebeu que quando eu redimensionei o stroke ficou grande? Não gostei disso, tá? Percebeu? Ficou esquisito, né? Ó, quando eu selecionei o objeto, ele moveu e ficou esquisito. Tem uma ferramentinha aqui, que é a ferramenta de transformar. Eu acho que eu vou conseguir abrir ela no clássico. Deixa eu achar o ícone dela. Eu já achei. É a ferramenta de Scale. Essa ferramenta aqui, ó, Scale Tool. Tá? Eu noto que é o seguinte, esse camarada aqui tem um tamanho X na folha. Se eu redimensionar ele para menor, mesmo segurando Shift, ele não respeita, olha lá. Olha o que ele fez. Ele destruiu meu trabalho, cara. Ele não respeitou a proporção. Ele redimensionou mantendo o tamanho. Ele não alterou o tamanho do stroke. Então ele cagou meu trabalho. Como que eu resolvo isso? Olha o pulo do gato aí. Tá? Eu ligo essa ferramentinha aqui, ó, dou um double click e eu marco isso aqui, ó. Scale Corners, Scale Strokes e Effects. Ou seja, ele vai redimensionar tanto as quinas quanto as bordas e todos os efeitos que eu aplicar. Porque a gente vai ter uma aula só de efeitos no Illustrator. Tá? Então eu deixo marcado. Ó. E aí agora o que vai acontecer é isso aqui, ó. Olha lá. Se ligou? Ele respeitou. Cara, que legal, hein? Rapaz, tu pode passar anos nesse programa que tu não vai saber tudo, brother. Tá? Eu não sei, pô. Eu uso ele esqueci há quanto tempo que eu uso esse programa. É muita coisa, cara. E são detalhes. Lembra dessa cara desse ícone aqui, ó. Você liga a configuração que está nele. Você não usa ele mais. É só para ligar. Depois tu pode voltar pro clássico ou para sua área customizada, que ele vai respeitar isso, tá? Tá vendo? É legal pra caramba que você respeita, ele redimensiona. O stroke agora não é fixo. Show? Então o Type on a Path funciona com isso aqui. Pode ser feliz, pode brincar. O Vertical Area Type on a Path, acho que não tem muito o que falar, né? Ele vai fazer a mesma coisa aqui de forma vertical. O texto fica em pé. Fica uma coisa horrorosa fazer isso em ondinha, né? Fica parecendo aqueles trabalhos de escola, trabalho de geografia, que você entregar para o teu professor usando Word Art, aquela coisa cafona, tá? Então, ignora isso. Isso aqui ainda está em uso. Vai estar sempre em uso. Às vezes você coloca uma imagem numa máscara redonda e você tem que colocar imagem meramente ilustrativa. Tem que estar acompanhando a forma. Então você vai fazer isso. Né? Aquela coisa mais classuda. Você pega uma forma, aí tu pega uma foto, eu tenho qualquer coisa aqui, tá? Enviar para trás, máscara nela, botar ela aqui, Shape Builder, fazer uma linha, né? Botar cada Shape Builder nela. Ou não. Vou deletar isso aqui que é melhor. Seta branca, né? Tá de graça, cara. Me respeite. Show de bola. Aí vamos supor. Aí tem que pôr aqui, ó. Imagem meramente ilustrativa. Acabou, tu mata pau. Eu nem uso a Pen Tool para isso. Eu pego a ferramenta Arc Tool e eu pego isso aqui, ó. Ah, mas o meu arco está invertido. Seta para baixo. Ó. Só você pegar a setinha para baixo e ir trabalhando o arco que você vai usar. Não precisa ficar 100% igual, tá vendo?
Depois você pode pegar a seta branca e manusear isso aqui, ó, fechando mais essa curva. Acabou, tá bom. Pego a Type on a Path e coloco aqui, ó. Claro que não com um texto desse tamanho, né? Sei lá, é um texto em 5, cara. Pequititinho. Imagem meramente ilustrativa. Ou um fotógrafo que tirou a foto, copyright do cara, entendeu? Também pode ser. Aí, ó, você não quer ela aqui, né? Você quer ela um pouco mais pra cá. Então você recua ela pra cá, ó. Aí que beleza. Que você vê em revista isso aí o tempo todo. Veja, Época, Isto É, Americanas também, jornal. Show? Então é pra isso que serve. Ainda tá em uso e vai ficar por muito tempo. O Area Type já é um pouquinho diferente, tá? Pô, ficou pequenininha essa logo, hein? O Area Type é o seguinte, eu tenho uma forma e eu quero colocar o texto dentro dessa forma. Então eu vou pegar a Area Type, ó. Ela funciona ao contrário da Type on a Path. A Type on a Path funciona do lado de fora, ela funciona do lado de dentro. Ela é legal para fazer aquelas formas de rostos, de coisas que se preenchem, que você pode entupir de texto, tá? Por exemplo, Area Type, eu clico e ele fica na área, tá? Aí você pode colocar esse texto justificado, não dá esse espaçamento todo, deixa em 0, dá um Ctrl C, Ctrl V. E aí você pode criar áreas para ter esse visual. Pode ser feito com a Pen Tool também, tá? Pode pegar a caneta, fazer uma forma muito doida. Dar uma arredondadinha aqui, uma outra aqui. Beleza? Area Type. E... tem que ser aqui. E ó. Você já viu isso em revista também, tá? Tenho certeza que você já viu isso em revista. Você tem que justificar o texto, centralizar o texto. Dependendo de que estilo que você use de parágrafo, vai influenciar na forma, tá vendo? Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita. Justificado com a última linha alinhada à esquerda, justificado com a última linha ao centro, justificado com a última linha à direita, ou justificar todas as linhas. Depende, tá? Então, ó. Eu não gosto desse, tá? Esse eu não uso. Sabe por que eu não uso ele? Ele tende a espaçar palavras que eu não queria que espaçasse. Tá? Eu não gosto disso. As viúvas e órfãos ficam estranhos. Isso é um termo que a gente usa em diagramação para dar distância entre palavras, tá? Viúvas e órfãos. A gente vai falar um pouco disso em design, tá? Então, ó, eu gosto desse. Ou até esse, tá? Que ele respeita. Agora, esse aqui, não. Fica uma bosta. Tá? Bem, mas eu não sei o trabalho que você vai fazer, né? A vida é sua, você faz o que você quiser. Beleza? Mas fica legal pra caramba. Você pode customizar o texto do jeito que você quiser, cara. Você pode criar aqueles visuais de tipografia, né? Posters que tem rosto, tem um monte de coisa. Isso aqui pode ser um vetor de uma sobrancelha, aí você vai criar um outro vetor. Você pode pegar um vetor que você já criou e preencher aquelas formas com os textos. Fica bem legal. Fica esse visual aqui, né? Ó. Porra, vai direto, ó. Com formas distintas. É bem legal. Ó. Fica bem legal, cara. Quem usa muito isso isso aqui é muito usado, cara. É publicidade estratégica, ou como a gente chama, marketing de guerrilha, que é uma publicidade mais para um público-alvo mais direto. Por exemplo, as propagandas que estão atrás do cigarro é um marketing de guerrilha. Porque ela está alertando quem vai comprar aquele cigarro, que o cigarro mata. Então é uma coisa mais direta. E não poupa esforço. É direto. É na cara mesmo. É alguém com câncer. É um órgão todo destruído. É um marketing de guerrilha. É um marketing mais estratégico. Nem sempre ele é politicamente correto. Tá? A pessoa do politicamente correto não gosta desse marketing. Tá? Ele na verdade é bem incorreto. Que ele é para público-alvo específico. Beleza? No mundo de hoje é um pouco complicado usar esse marketing, tá? Mas, vamos ver. Beleza? Então, cara, tem muita aplicação. Ó, isso com uma tipografia específica fica um luxo. Fica muito maneiro, tá? Fica muito maneiro mesmo. Só que tu tem que ter paciência para fazer. Assim como ele tem o Area Type horizontal, ele vai ter o vertical. Não vou mostrar, é a mesma coisa, tá? E para concluir
E hoje eu fui rápido, hein? Hoje eu estou a 24 minutos só. Para concluir, eu tenho a Touch Type. Por quê, gente? Lembra que o vídeo falou que quando você precisa transformar um texto em curva, por exemplo, eu não tenho algumas fontes que eu tenho nesse computador aqui, não tem no computador de vocês. Se eu salvar esse arquivo .ai, Adobe Illustrator, e jogar na rede, quando você abrir, não vai abrir essa fonte. Porque você não tem essa fonte instalada. Aí eu tenho duas soluções para vocês. Ou vocês deixam um backup e convertem o texto em curva, que é isso aqui, ó. Por exemplo, vou colocar uma fonte que não tem aí, tá? Que eu tenho certeza que não tem. Que é a Colin Hort. Essa aqui. Essa eu sei porque eu instalei aqui. Essa tem um espaçamento interno horrível, né? Beleza. Então, por exemplo, essa fonte, ela não tem aí. Como é que eu vou fazer? Eu quero que você tenha esse visual. Mas é uma fonte. Não tem aí. Primeira maneira. Botão direito, Create Outlines. Ctrl Shift O. Ou transformar em curva. Eu acho que aparece assim em português. Tá? Transformar em curva. Create Outlines. Fica aqui no menu Objeto, tá? Show? Quer dizer, minto. Fica no menu Type. Beleza? Então, o que isso vai fazer? Tirar a característica de fonte. Eu não consigo mais escrever depois, tá? Mas eu posso usar Shape Builder, gradiente, aí eu posso. Então, a dica que o tio dá é essa. Faz backup. Deixa essa camada aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui, você cria uma camada e nomeia de editáveis. E aí faz uma outra camada e chama de vetores. Sabe para quê? Para essa camada vetores, você ter os seus textos em formato vetorial. E nessa, ter o backup, caso você queira alterar a palavra. Eu aconselho você a fazer isso. Tá? Oculta a camada e trabalha com a versão vetorial. Isso aqui agora é vetor. Ó. Ctrl Y. Olha lá. É vetor. Ele está agrupado, tá? Se eu der Ctrl Shift G, agora eu tenho cada caractere separado. Ó, que eu posso criar, por exemplo, um visual. Tá? Fazer Pen Tool, seta branca, Shape Builder, tudo funciona, tá? Ó, seta branca, tudo funciona. Shape Builder, se eu quiser pegar aqui, por exemplo, uma linha e fragmentar ele para ter duas cores, então eu posso pegar eles dois com a linha, ó, Shape Builder, 1, 2 e 3. Então agora, esse pode ter uma cor, esse pode ter outra cor, né? Esse e esse e esse pode ter outra cor. Você pode usar isso aqui muito em design de publicidade, é bem legal. Tem se usado muito isso, tá? Então, você só vai conseguir chegar nesse resultado com texto fazendo ele ser vetor. Então, putz, o cliente não queria essa fonte. E agora? Tu tem backup. Por isso que eu aconselho backup. Backup é vida. Dentro do próprio arquivo. Tá? Essa é a maneira mais tradicional de se fazer. Qual é a outra? É ter um programinha chamado FontBase. Que é esse programa aqui, ó. Ele é gratuito, não custa nada. Ele é uma alternativa para a gente aqui do curso, que não pode instalar a fonte. Eu posso porque eu tenho a senha de administrador, mas eu não posso passar para os alunos. Então, por exemplo, Rafael, eu estou fazendo um trampo aqui, eu quero usar uma fonte que eu vi, baixei ela lá da fonte, e eu quero usar ela. E agora? Eu não consigo instalar, porque vocês não vão conseguir abrir a pasta Windows, porque tem que ter senha de administrador. Baixa esse programa, se bobear já deve ter em quase todos os computadores. Esse camarada é o FontBase. O site dele é FontBase mesmo. O FontBase nada mais é do que um catálogo de fontes offline, que você pode testar e usar ele ligado. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, por exemplo, ó, tem um monte de coisa aqui, cara. Ele tem as fontes do Google.
Só aqui tem 2.306 fontes que não está instalado no computador, tá? E eu posso testar. Então, por exemplo, ó, eu quero a clônica. A clônica não tem instalado, tá online. E eu quero usar ela. Então eu ligo isso aqui, ó. Agora eu posso usar ela. Se liga só. Illustrator. Fonte. E eu vou procurar ela. A clônica. Sacou? Aqui. Ah, mentira, cara. Você já tinha ela instalada no computador. Ah, é? Se liga, eu vou desligar. Ele não entende. É isso que acontece quando você tem uma fonte no seu computador e você manda um arquivo aberto para o cara que não tem. Aparece isso aqui, ó. É um erro. Tá? Isso é legal para você não ter que instalar e poluir tua pasta fonte também, porque isso trava o computador, tá? Você ficar entupindo tua pasta fonte, trava o sistema. A gente tem o costume de instalar muita fonte, porque a gente usa muita coisa. Então acaba que o nosso computador fica com 3.000, 4.000 fontes. Esse catálogo de fontes resolve o teu problema. Aí depois que você define uma fonte que você quer, aí você vai transformar ela em curva. Ó. Aí pronto. Ó, tô feito. Sacou? Aí tem as fontes do Google, que só do Google tem aqui 2.306. É muita fonte, brother. Ó, cada fonte mais legal que outra. Então só que isso aqui já salva o dia. 2.306 fontes que você tem. E você pode baixar suas fontes e criar suas pastas. E botar numa, sei lá, em download não, né? Bota em documentos, por exemplo. E inserir aqui dentro as suas pastas, ó. Por exemplo, fontes que eu uso para Natal. Quando alguém aqui do curso me pede algum trabalho de Natal, eu uso essas fontes aqui, ó. Inclusive tem uma que está ligada, a Christmas Rib, tá? Então eu posso lá no site usar essa fonte aqui, ó, Christmas Rib. Vou dar um Ctrl Z. Christmas, aquela aqui, ó, Christmas Rib. Então tá aqui, tá ligada. Só funciona quando eu ligar o FontBase, tá? Se eu fechar o FontBase, ele não funciona não, tá? Tem que deixar ele ligado, deixar ele escondido e vai trabalhar. Beleza? Quer mandar pro teu cliente, aí tem que mandar a fonte mesmo, tá, cara? Porque ele não vai. A gráfica tem que mandar a fonte. Ou você vetoriza ela com Ctrl Shift O, deixa ele fechado. Show? Duas coisas que eu fiz hoje para salvar o dia, hein? Essa aqui é uma delas. Isso aqui salva a vida pra gente, que tem muita coisa, tá? Ele te mostra todas as fontes que tem aqui no momento, as favoritas que você pode favoritar com um coraçãozinho. Essas são as fontes que eu favoritei, são as que eu mais uso aqui. Então, favorito. Todas as que estão ativas, você pode inclusive desmarcá-las. E todas as que no momento não estão ativas, estão inativas. Então, por exemplo, as minhas favoritas, eu quero ligar todas as favoritas, então, ó, posso usar elas agora. Muito fácil, cara. Resume a vida muito fácil. Beleza? Tu vai no Google, FontBase, aqui ó, Windows, e ele faz download. É de graça e não pede senha para instalar. Então você consegue instalar nesse computador que você está sem ter senha de administrador. É diferente porque se for instalar a fonte no Windows, tem que ter, além de ficar pesado. Agora tu pode ter o teu catálogo de fontes, cara. Tu tem um pendrivezinho, tu tem um Dropbox, um G Drive. Tu enfia as fontes lá, não são arquivos pesados. Vai no da fonte, seca o site. Da próxima vez que você for trabalhar, tu vai ter um catálogo de fonte muito mais legal do que as padrão Windows que todo mundo usa. Além disso, vai ter recursos sem pesar teu computador. Beleza? Último recurso. TouchType. Acho que em português está datilografia. Sei lá por quê. Tá? Essa ferramenta é uma solução paliativa para você não ter que transformar o texto em vetor para manusear ele. Ela é isso aqui. Ó. Eu consigo isolar por caractere e fazer umas certas customizações com ele. Entendeu? Então, por exemplo, ó, tá horrível essa camada com essa cor. Já começa que eu não estou enxergando nada. Pronto. Ó, eu consigo rotacionar. Eu consigo redimensionar. Eu consigo mover. Então, por exemplo, eu quero fazer um visualzinho aqui meio doido de fonte. Então é uma coisa mais cartoonizada, mais à mão livre. Então, ó.
Pronto. Um design livre, né? Design abstrato, usando a fonte. O legal é que essa solução, o texto ainda é editável. Então se eu der um duplo clique, ó, posso trocar a palavra. Isso é uma paliativa para você fazer. Definir o que tu quer, mesmo assim, eu aconselho você a transformar esse texto em curva. Por favor. Acabou? Tá pronto? Tá maneiro? Gostou? É isso? Ctrl Shift O. Que agora você pode usar Shape Builder. Fica legal, hein? Eles não estão se sobrepondo? Então olha aqui, ó. Aí tá fazendo umas coisas muito doente mental mesmo, sacou? Tá funcionando. Fica maneiro, fica com cara de Nickelodeon, né? Fica muito maneiro, cara. Dá pra fazer umas brincadeiras muito legais com essa ferramenta. Ela é uma solução para você criar designs mais arrojados, mais modernos, sem ter que perder a edição de texto. Então essas são as ferramentas que englobam a criação textual aplicado ao painel de caractere que eu mostrei na aula passada. Pra caramba, fiquei 1 hora falando dele. Aos métodos de criação de fontes. Beleza?